Você já ouviu falar de reposição hormonal? Essa é uma terapia que pode ser muito importante, tanto para homens como para mulheres, desde que seja feita de forma correta e com o acompanhamento adequado, evitando qualquer tipo de risco. Eu fui até a Bluefit Cascavel para conversar com uma médica que é especialista nesse assunto, para tirar todas as dúvidas sobre esse tema polêmico. Aqui na academia a gente encontra gente de todos os perfis com objetivos diferentes. Tem quem vem aqui em busca de saúde, quem quer ter um corpo melhor ou quem busca qualidade de vida. Mas esses resultados, às vezes, demoram um pouquinho a aparecer. Não são de uma hora para outra que a gente vai conseguir conquistar esses objetivos. E aí, muita gente nessa pressa acaba escolhendo alguns atalhos pelo caminho que podem, inclusive, colocar a sua saúde em risco. A gente sabe o quanto que o uso de anabolizantes tem crescido, especialmente em quem frequenta academia ou faz musculação. Isso pode ser um perigo muito grande para você, para o seu corpo, mas também uma estratégia importante se feito da maneira correta. Esse é um assunto polêmico, mas que tem muita gente que tem dúvidas, que não sabe exatamente o que fazer ou como isso funciona. E para tirar todas essas dúvidas, a gente vai conversar agora com a médica endocrinologista Silviane Pellegrinello Soares, que entende muito do assunto. Frequentemente, diariamente no seu consultório tem gente com essas dúvidas e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, pode ser? Claro, com certeza. Obrigado pela participação, de ter vindo até aqui na Bluefit para a gente conversar. Primeiro, dos seus pacientes, pela experiência que você tem, qual é a principal dúvida que quando alguém chega no seu consultório tem em relação ao uso ou não de anabolizantes, doutora? Eu percebo que as pessoas têm muita vontade de saber a respeito, de saber se é perigoso, se existe como usar de maneira segura. E muita gente acaba também chegando já tendo usado ou querendo já com o produto na mão, mas com um pouco de medo. Então é nessa hora que a gente acaba conseguindo intervir e cuidar para a pessoa fazer as coisas da maneira correta, né? E a principal objetivo de uma consulta seria entender se seu corpo realmente precisa dessa reposição e se vai se beneficiar disso ou se o risco de usar o hormônio é maior que o benefício. Então, por exemplo, existem pessoas jovens que a gente consegue só estimular a produção hormonal natural, que de repente ela não precisa diretamente fazer uma reposição, né? Já pessoas mais velhas acabam muitas vezes tendo uma indicação de reposição e que poderia estar sendo feita no consultório médico, não precisaria estar sendo usada de maneira sem orientação. Então existem realmente casos médicos com indicação. Qual é o erro mais comum que você percebe, assim, que as pessoas que estão nessa busca, nesse anseio, acabam cometendo? Usando por conta própria, usando com indicação de professor, de amigo, esse é o erro mais comum. E daí a gente acaba vendo, assim, problemas de infertilidade. Perguntar as consequências. Exato. Então, consequências imediatas e assim, acne, oleosidade, irritabilidade. Com o tempo, em alguns meses ou anos, a infertilidade e a impotência. E geralmente mais tardiamente, mas após alguns anos, alterações cardíacas, consequências mais graves da saúde e que a gente acaba, às vezes, tendo dificuldade até para reverter algumas situações. Em quais casos ou situações, em geral, a reposição hormonal ela é indicada? Então, quando a produção hormonal é baixa, o paciente tem um exame mostrando realmente uma testosterona baixa ou uma alteração, por exemplo, de conversão de hormônio, o paciente tem um excesso de hormônio feminino ou uma transformação excessiva para aquilo ou pouca disponibilidade da testosterona. Então, ela tem testosterona, mas ela acaba sendo muito ligada à proteína ligadora e por isso ela não funciona bem, né? A gente tem casos de síndrome metabólica, onde os níveis de hormônio acabam sendo baixos e que a reposição muitas vezes ajuda, inclusive, a reverter a síndrome metabólica. E existem também pessoas jovens com baixa produção hormonal. Então, sempre deve ser investigada, dosada e vista. São as pessoas que mais têm benefício, essas pessoas que realmente têm um nível baixo. Pessoas com nível normal de testosterona, algumas vezes existe indicação, mas são indicações isoladas. Por quê? Eu pegar uma pessoa com uma testosterona de 700, 800 e colocá-la em reposição, eu vou criar uma dependência dela de uso de um hormônio que ela provavelmente não precisaria, né?
Então tem que se pensar antes de colocar, porque depois de colocar realmente se leva um tempo até você tirar e reverter o quadro, né? Eu sou a favor de uma reposição bem indicada. Então acho que sim, tem crescido o interesse, porque as pessoas têm vivido mais, têm tido uma qualidade de vida melhor e têm buscado poder aproveitar melhor a vida. Então quando você tem lá 40, 50 anos ou às vezes 30 anos e está buscando um físico legal, você precisa às vezes de um algo a mais. E o algo mais certo pode ser feito, o algo a mais errado, você pode estar levando para a saúde, né, a consequências ruins. Esse algo a mais não está relacionado só à estética, né? Porque quando você tem os níveis de hormônio regulados, você dorme melhor, você tem mais disposição, a sua qualidade de vida melhora também, né, doutora? É incrível a diferença de qualidade de vida quando você tem uma pessoa, tanto homem quanto mulher, com níveis hormonais adequados. A melhora é em tudo, não só para o benefício estético, no exercício, por exemplo, mas para o trabalho, para o dia a dia, para, às vezes, começar novos projetos, melhora casamento, melhora relacionamentos. Então, assim, nível hormonal bom é essencial não só para o físico, mas para a vida. E aí, fazer isso de forma segura com acompanhamento médico é o mais importante para você iniciar nesse caminho, né? Com toda certeza. Na verdade, o acompanhamento médico, assim como você quando entra numa academia, você conversa com o professor, você contrata alguém para te ajudar, ou mesmo, é a mesma coisa. O fazer por si só, você leva a um risco desnecessário e algumas vezes irreversível, né? E a falta de orientação ou a má orientação pode ser mais perigoso, porque você se sente cuidado, mas na verdade com alguém que não tem nenhuma responsabilidade sobre você. Então se algo der errado, você vai reclamar para quem, né? Principalmente medicações, drogas de origem incerta, sem controle de qualidade, pode te levar a risco. E é cada vez mais crescente o número de complicações de uso desse tipo de medicamento sem controle de qualidade, sem fiscalização, né? Eu já vi assim, dona de casa, mãe de família, querendo usar hormônios que são para fisiculturistas. Então, qual é o objetivo dela? E quando você pergunta claramente, mas o que você gostaria? Não, só queria emagrecer. Não teria por que fazer tudo isso, né? Então, assim, claro que pode funcionar, mas você precisa, de repente, se você quer um carro para trabalhar com uma Ferrari, precisa, né? Será que é isso? Pra gente terminar, então, que dica que você pode dar, que conselho para quem está se interessando por esse assunto, quer saber mais, quer de repente experimentar para ver se o seu caso se adequa à reposição hormonal, o que você pode passar de conselho assim? A primeira coisa é que usar o hormônio não é a primeira coisa a ser feita, né? A primeira coisa a ser feita é você estar em atividade física, você está buscando o caminho, está cuidando da sua alimentação, e que o hormônio pode ser sim importante, mas ele geralmente é mais um detalhe do que a única coisa a ser feita. Então eu tenho visto pessoas que encaram o uso do hormônio como um milagre, e o milagre está nas suas atitudes e não no uso de algum medicamento. Sim, procure um médico, se oriente, fale, esteja seguro quando você for usar qualquer medicação, mesmo medicações simples, né? Quanto mais alguma coisa que vai mexer com todo o seu organismo.